O presidente Lula visitou o Rio Grande do Sul. Pela manhã, em Santa Maria, anunciou obras nas universidades federais do estado e declarou que as mulheres não estão de passagem e vão comandar a política nacional. À tarde, passou pela Expo Inter em Esteio. Ele elogiou os animais e conheceu as máquinas agrícolas disponíveis para o programa Mais Alimentos do governo federal. O passeio de Lula começou com quase 2 horas de atraso. A primeira etapa foi no pavilhão da agricultura familiar. Ele experimentou produtos coloniais e conversou com produtores. A segunda parada foi no pavilhão dos ovinos. Ele conheceu e elogiou os exemplares expostos. Em seguida, o presidente deu a partida nas colheitadeiras que podem ser financiadas pelo programa Mais Alimentos. Nós, então, em função do sucesso do programa, resolvemos tornar o programa perene. Ou seja, ele é definitivo. Mais ainda, nós resolvemos facilitar com que um pequeno proprietário que sozinho não poderia comprar uma máquina dessa, pudesse se juntar em 4 ou 5 trabalhadores e comprar uma máquina dessa. Aplaudido por grande parte do público da feira, principalmente por agricultores familiares, o presidente foi vaiado pelos produtores do pavilhão dos ovinos. O IBGE divulgou hoje que o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,2% em relação aos primeiros 3 meses e movimentou mais de 900 bilhões de reais. É o terceiro trimestre com alta consecutiva, 8,8% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Com isso, o primeiro semestre de 2010 teve o melhor desempenho histórico desde o início da contagem do IBGE, em 96. A Polícia Federal concluiu hoje a contagem do dinheiro recolhido na operação que prendeu 3 pessoas por fraude no Banrisul. São quase 3 milhões de reais e outras quantias em dólar, euro e libras esterlinas. Os valores foram encontrados nas casas dos 2 publicitários presos, Gilson Storck e Armando Délia Neto, na residência do superintendente de marketing do Banrisul, Valnei Felberg, e também nas agências DCS e SLM. Eles vão responder por peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A polícia informou que, por meio de superfaturamento, foram roubados pelo menos 10 milhões de reais do Banco do Estado. A candidata Dilma Rousseff do PT concedeu entrevista coletiva novamente na tarde de hoje em Porto Alegre. Ela disse que acredita na justiça do país e que não vai mais se manifestar sobre os factoides criados pela oposição. Dilma Rousseff voltou a Porto Alegre depois de gravar programas para a campanha no Parque Eólico de Osório. A candidata comentou que agora, na reta final, vai continuar apresentando seus projetos, porque esta é a estratégia da campanha. Sobre a oposição, Dilma disse que não vai mais responder a qualquer factoide. Tenho certeza que a justiça do meu país não será usada para dar força para factoide. Que mais uma vez fica claro que desespero e tentar ganhar no tapetão não é algo que tenha viabilidade. A petista disse também que pretende passar o maior tempo possível com a filha nesses momentos finais da gravidez. A candidata deve deixar o estado no domingo pela manhã. Ontem, o Supremo Tribunal Eleitoral suspendeu o artigo da lei eleitoral que limita aos veículos de rádio e TV, que são concessões públicas, de fazer análises críticas e piadas sobre a eleição com a justificativa de manter a liberdade de imprensa. O Ubra Notícias aproveita a decisão para hoje, a 30 dias do pleito, fazer a primeira análise da disputa. E para isso, convidamos o cientista político Benedito Tadeu César para avaliar esta semana que teve a denúncia de vazamentos de dados fiscais da filha de José Serra, que, segundo o PMDB, foi feito pela campanha de Dilma Rousseff. E aqui no estado, a operação da polícia, que denunciou corrupção no Banrisul e as agências de publicidade que cuidavam do banco. Boa noite, Benedito. Seja bem-vindo aqui no Ubra Notícias. Boa noite. Segundo as últimas pesquisas, Dilma Rousseff ganharia já no primeiro turno. Essas denúncias com relação à possível quebra de sigilo fiscal de Verônica Serra, filha de José Serra, seria um ataque político contra José Serra? Isso poderia ser usado contra ele? Olha, essa história toda está muito nebulosa, né? Os dados parecem que foram acessados há mais de um ano atrás. Não se sabe, não é, exatamente por quem e nem por que interesses. Não é? O fato é que
essa situação está sendo utilizada agora na campanha e me parece que claramente, né, com um objetivo eleitoral. O curioso é que quem está usando, né, esse fato com objetivo eleitoral é aquele que pretensamente foi prejudicado pelo fato. Né? Então é por isso que a situação fica nebulosa, o eleitor, o cidadão, fica meio em dúvida, né, em como se posicionar frente a isso. Dilma Rousseff pode ser prejudicada também? Olha, um escândalo, né, nessa proporção, eu acredito que tem algum reflexo na candidatura que está sendo acusada, né, de ter propiciado, ou ter estimulado, né, essa prática, essa violação do sigilo. Agora, esse fato também pode ser um tiro que sai pela culatra, né? No seguinte sentido, aquele que está acusando, se não fornece provas, também pode ser prejudicado, né, pela acusação que está fazendo. Né? Eu acho que é uma situação complicada, tá? Eu acho que o PT passou por outras situações desse tipo, já foi acusado, né, de acesso, de vazamento, de criação de dossiês em outras campanhas. Isso levou a eleição de Lula, né, na última eleição para o segundo turno. Pode ser que aconteça isso nessa eleição. A dianteira da candidata Dilma é muito grande, né? Pesquisas desta semana mostram Dilma com 51%, né, de intenção de voto e Serra com 25%. Ela diz que é desespero, né, do candidato que já foi ultrapassado, tá? Mas isso só as próximas pesquisas que vão poder possibilitar que a gente mensure, né, se faz algum estrago. O que a gente sempre vê é o seguinte, é que normalmente aquele que bate, tá, acaba não sendo beneficiado, né, pelas acusações. Tá? É sempre um terceiro que acaba. Então pode ser que a candidatura Marina, né, que estava fora do páreo, pode ser que ela dê sinais aí de recuperação. Sempre que aguardar. Aqui no estado, a governadora e candidata Ieda Cruz afirmou que essa ação da polícia com relação ao Banrisul seria mais para afetá-la. O senhor acha isso também? Olha, a Polícia Federal está dizendo o seguinte, que ela não pode escolher o momento de agir, não é? E eu acho que a gente tem que concordar com isso, quer dizer, se há um fato, não é? E se as investigações estão correndo, não é? E se ela precisa agir para impedir, não é? que tenha continuidade aquela transgressão, eu acho que ela tem que agir. O que a gente, né, pode comentar é o seguinte, é que desvios desse tipo, né, eles são decorrência do tipo de licitação que é feita. Essa coisa de você fazer uma grande licitação, escolher duas grandes empresas para que elas executem um grande serviço, inevitavelmente elas transferem esses serviços, né, para pequenas agências. Isso, obviamente, gera superfaturamento. Tá? Como é que isso é contabilizado e quem é que se apropria disso? Bom, isso é uma coisa que realmente tem que ser investigada. Fogaça também pode ser prejudicado nesse bolo todo aí? Olha, pode ser prejudicado em virtude do fato de que o superintendente de marketing, né, do Banrisul é indicação do PMDB. Certo? Então, isso pode respingar na candidatura Fogaça. Tá? Na verdade, as três candidaturas, de alguma maneira, né, acabam se envolvendo, porque, vamos dizer, aquela que estaria isenta, né, e que poderia se beneficiar do fato, também acaba recebendo algum respingo, porque as outras, né, acabam fazendo a mesma acusação, por exemplo, que está sendo feita com relação ao Serra. Né? Diz, olha, né, ele está posando de vítima, mas, né, ele está tentando usar isso para ganhar no tapetão. Com certeza vai ter muito ainda que falar. É o que a governadora está dizendo. Bom, né, surgiu agora para atrapalhar a minha candidatura. Exatamente. E assim, com a sua experiência, não é mesmo? O senhor acha que a eleição já está decidida, vendo as pesquisas, ou o senhor acha que tem muita água para rolar ainda, as eleições pode ter uma surpresa aí? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a eleição é como corrida de Fórmula 1. Tá? Às vezes o carro está na reta final, acaba a gasolina, tá? Ou acaba estourando um pneu, né? Nós já vimos isso diversas vezes. Mas nesse caso aí que a distância é muito grande, tá? Agora, um erro de qualquer candidatura pode ser fatal.
Tá? Não existe eleição ganha de véspera, a eleição se ganha só depois de apurada. E como é que fica o eleitor no meio de tanta confusão, de tanta polêmica? Fica um pouco sem entender as coisas, né? Em quem votar, em quem acreditar, não é mesmo? Olha, o eleitor tem que tentar ter discernimento, não é? Quer dizer, todas as acusações que estão circulando por aí, até agora, não estão comprovadas, não é isso? Então a gente não pode ainda condenar ninguém. Certo? Quer dizer, o eleitor precisa analisar os fatos, precisa ter frieza, não aceitar qualquer tipo de acusação. Tá? Agora, ele vai precisar se posicionar. Muito provavelmente, uma parcela expressiva dos eleitores não vão ser abalados pelas denúncias, pelos escândalos, tá? Porque já tem seu voto consolidado. Tá? Mas, às vezes, essas coisas podem tomar um volume maior, isso é um pouco como um avalanche, começa pequenininho, pode crescer. Os eleitores têm que estar muito atentos aos seus Sim. candidatos, não é mesmo? Muito obrigada, uma boa noite para o senhor e até uma próxima. E todos os cartórios e centrais de atendimento ao eleitor do Estado vão abrir nos finais de semana e feriados do mês de setembro, do meio-dia às 7 da noite. O prazo para o eleitor tirar a segunda via do título é 23 de setembro e é obrigatória a apresentação do título e da identidade no momento da votação. A seguir, chuva causa estragos na capital e ainda a previsão do tempo para o final de semana. A Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, vai ter bloqueio de pista durante o final de semana. O DEMAI realiza obras entre as ruas Gonçalves Ledo e Machado de Assis, das 9 da manhã de sábado até a noite de domingo. E devido a obras do DEP, também haverá bloqueio entre as ruas Jacinto Gomes e Santana. O tráfego de veículos será desviado.